galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre Maus, do Art Spiegelman, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Primeira coisa que eu preciso falar aqui, para deixar bem claro desde o início, é que Maus é uma das melhores obras que falam sobre o Holocausto que eu já li na minha vida. E assim, não só li, mas uma das melhores obras que eu consumi em qualquer tipo de mídia, envolvendo aí tanto filme, documentário, seriado. Maus consegue ser uma das melhores de todas. E ele ganha muita força pelo formato, por ele ser uma história em quadrinho e por cada escolha gráfica e textual que o Art Spiegelman fez aqui no meio do caminho para contar a história do pai dele. Não é à toa que essa história aqui foi a primeira história em quadrinhos a ganhar o prêmio Pulitzer em 1992. E para quem não sabe, o prêmio Pulitzer é um dos mais importantes prêmios mundiais envolvendo literatura e jornalismo. Então esse quadrinho aqui foi o primeiro a ganhar e foi um grande marco por causa disso. Ele foi publicado de forma completa em 1992, mas o Art Spiegelman escreveu mais ou menos um capítulo por ano entre 1980 e 1991. Esses capítulos foram publicados na revista Raw e quando eles terminaram, quando terminou a história, foi encadernado e aí que ele ganhou o prêmio Pulitzer. Essa é uma história autobiográfica e biográfica ao mesmo tempo. Ela retrata uma série de entrevistas que o Art Spiegelman fez com o pai dele, contando os horrores de como era ser um judeu na Polônia na época da Segunda Guerra Mundial, como era viver nos campos de concentração e como que o pai conseguiu escapar daquele lugar. E se eu falei que ela é biográfica e autobiográfica ao mesmo tempo, é porque tem duas linhas temporais aqui na história e isso que dá todo o tom diferente para ela. A primeira linha temporal acontece entre 1931 e 1945, que é contando a história do Vladek, que é o pai do Art Spiegelman. E conta desde o início, desde a época que o Vladek conheceu a mãe do Art Spiegelman, que é a Anja. E vocês vão ver que eu vou falar os nomes todos errados, porque eu não sei nada de polonês, não sei nada de alemão, então eu vou falar do jeito que tá escrito aqui no livro mesmo. Então começa quando ele conhece a futura esposa dele e termina quando eles constituem uma família, quando termina a guerra e eles se reencontram. A segunda linha temporal se passa mais ou menos no final da década de 1970, que é quando o Art Spiegelman tá entrevistando o pai dele para coletar informações sobre uma história que o pai nunca tinha contado para ele, uma história que estava guardada muito dentro e que ele não queria compartilhar. E essas linhas temporais, elas se divergem principalmente pelo tom e pelo que é narrado em cada uma delas. Na primeira é que a gente vê todos os horrores da Segunda Guerra Mundial. E esses horrores começam a aparecer de uma forma gradual, assim, porque como começa em 1931 e vai evoluindo aos poucos a história, o nazismo não estava espalhado muito ainda, não tinha chegado direito na Polônia. Mas em determinado momento aqui da história, por exemplo, a gente começa a ver as bandeiras nazistas aparecendo aqui e ali, elas se enfeitando uma casa aqui, os judeus começando a agir de uma forma diferente, sendo tratados de uma forma diferente, até a formação dos guetos e levar esses judeus para os campos de concentração. E por causa dessa história do Vladek, a gente consegue ver praticamente todo o arco dos judeus ali na Polônia, que a gente vê, igual eu falei, tanta hora que estava tudo tranquilo, que a Alemanha não tinha invadido ali ainda, até a hora que os judeus começaram a ficar mais segregados, que levaram eles pro gueto e segregaram de vez. Também acompanha as pessoas que conseguiram fugir desses guetos, se esconder no meio da população polonesa, os que foram capturados para poder ir para os campos de concentração, quem viveu lá dentro, quem morreu lá dentro e no final aqueles que conseguiram sobreviver e como que eles resgataram a essência da própria família. E tudo isso permeado pela figura do Vladek, que não é uma figura muito tranquila de ser entendida. Ele e o Art tinham um relacionamento muito complicado, um relacionamento complicado desde sempre. E isso fica muito claro nos diálogos que são feitos, na personalidade de cada um deles. Tanto que a principal característica do Vladek é ele maltratar muito as pessoas que ele ama. Ele trata as pessoas muito mal, desrespeita elas, mas no fundo ele simplesmente ama cada um. Sem falar que o Vladek era preconceituoso ao extremo, assim. Mesmo ele tendo vivido um caso de segregação lá na Europa, quando ele chega nos Estados Unidos, ele começa a conviver com negros e ele tem um problema muito grande em reconhecer os negros. A esposa do Art Spiegelman, por exemplo, chega a falar isso com ele. Pô, você viveu uma caso de discriminação, como é que você tá conseguindo discriminar um negro aqui? E o Vladek vira e fala que não é possível comparar as duas coisas, o que os judeus viveram e o que os negros viveram. Pra ele, o que os judeus viveram é uma coisa muito mais séria do que os negros viveram e ele não leva muito isso em consideração. Ele considera os negros como se fosse uma raça inferior, assim. E esse ponto que mostra ele sendo racista tá bem no final do livro, que mostra o quão complicado foi aquela experiência dele durante a Segunda Guerra Mundial e o quanto que essa experiência moldou o caráter dele até tornar a pessoa que ele é hoje. Uma pessoa ranzinza, uma pessoa difícil de conviver, uma pessoa que tem suas convicções muito fortes e que não importa com os outros muito bem. No final, ele é uma pessoa que carrega ranços tão pesados
que a vida não conseguiu tirar esses ranços dele e ele acabou virando uma pessoa amargurada no futuro, e o Art Spiegelman vai contar a história de como ele se tornou essa pessoa. Na segunda linha temporal, a gente tem o Art fazendo as entrevistas com o pai dele, e é nessa parte que as principais reflexões sobre o formato e sobre o Holocausto vão ser passadas. Tem algumas sequências aqui no livro, inclusive, que são muito marcantes para mostrar a confusão mental do Art na hora de poder contar essa história. A parte que mais me chama atenção com relação a isso está no segundo livro, no segundo capítulo, que o quadrinho na verdade é dividido em 2 livros e é mais por questão temporal mesmo do que por história em si, mas essa segunda parte ela tem algumas reflexões interessantes, e esse capítulo 2 traz o Art Spiegelman em sua forma humana, só com uma máscara de rato, e eu vou explicar melhor um pouco as escolhas do Art Spiegelman depois, mas eu quero destacar isso aqui primeiro. E é ele refletindo muito sobre o trabalho que ele tá fazendo, e ele falando do sucesso que ele conseguiu, e aqui embaixo tá uma pilha de corpos de judeus, e essa pilha de corpos vai perseguindo ele pelas páginas até ele conseguir conversar com um psicólogo, que é uma conversa muito foda que tem aqui no livro. No capítulo anterior, então, tem uma conversa do Art com a esposa dele, que a conversa é linda, e eu vou ler ela aqui pra vocês. Ele fala assim: nunca senti culpa por causa do Richer, e Richer é o irmão mais novo dele que morreu durante a guerra, mas tinha pesadelos com homens da SS invadindo minha classe e levando todas as crianças judias. Não me entenda mal, eu não era obcecado por essas coisas, só que às vezes imaginava que tinha Zyklon B saindo do chuveiro lá de casa, e não água. Sei que é maluquice, mas até que eu gostaria de ter estado em Auschwitz com meus pais para poder saber mesmo tudo que eles sofreram. Acho que há algum tipo de culpa por não ter passado pelo que eles passaram no campo de concentração. É muito esquisito tentar reconstruir uma realidade pior do que os meus sonhos mais pavorosos. E ainda por cima em quadrinhos. Acho que estou dando um passo maior do que as pernas. Talvez seja melhor deixar pra lá. Tanta coisa eu nunca vou conseguir entender nem visualizar. É que a realidade é complexa demais para ser contada em quadrinhos. Precisa deixar coisas de fora, simplificar. Aí a esposa dele fala: querido, é só ser sincero. E ele responde: está vendo? Na vida real você nunca ia me deixar falar isso tudo sem me responder. Então ele brinca um pouquinho com a linguagem dos quadrinhos e também faz uma reflexão sobre o próprio trabalho dele, o que ele tá fazendo ali, como que ele tá contando os horrores da guerra. E é por causa dessa linha temporal que Maus não é simplesmente um relato de um sobrevivente do Holocausto, mas é também um retrato da geração seguinte, aquelas crianças que cresceram com os pais que viveram no Holocausto, que sabem que eles viveram um horror muito grande, mas não conseguem entender de fato o que foi aquele horror porque eles não viveram. É um sentimento muito confuso para essas pessoas, porque eles sabem que os pais deles sofreram pra caralho, mas na medida do possível eles estão tendo uma vida boa e conseguindo lidar com situações que os pais nunca imaginaram viver por causa da situação deles na Alemanha ou na Polônia, ou seja lá onde for que eles foram capturados. Se a gente for fazer uma comparação aqui com o Brasil, seria como se fossem os filhos da ditadura, aquelas crianças que nasceram de pessoas que lutaram contra a ditadura, que foram ameaçadas, que sofreram torturas, que nunca vão entender direito o que os pais viveram, porque elas já nasceram num cenário um pouco mais assim democrático, mas mesmo assim os pais carregam o peso inteiro nas costas e tentam não passar para os filhos, tentam fazer um mundo melhor para os filhos dele. A mesma coisa com os sobreviventes do Holocausto aqui. E bom, não dá para falar de Maus sem falar das escolhas que o Art Spiegelman fez para contar essa história. Primeiro que ele escolheu contar ela em quadrinhos, né? Essa é a arte do Art Spiegelman, que ele sabe fazer, e igual ele falou no capítulo que eu li aqui, na abertura do capítulo que eu li, fazer em quadrinhos tem as suas limitações, mas também tem suas vantagens. Ele pode explorar graficamente coisas que talvez ele não poderia explorar num texto corrido, por exemplo. E o ponto mais comentado de Maus, não tem como não falar dele, é a representação das pessoas aqui dentro. Ele representa todo mundo como animais, e cada raça humana teria seu correspondente em espécies animais. Os judeus, por exemplo, são os ratos, os alemães são os gatos, os poloneses são os porcos, os franceses são os sapos e os norte-americanos, né, os que vieram dos Estados Unidos, são cachorros. Cada uma dessas espécies tem sua peculiaridade e ajuda muito a gente identificar num grupo grande quem é quem. Além do mais, transformar as pessoas em animais tira um pouco do horror que é essa história. A gente vê vários corpos aqui dentro, mas como são de animais, o horror acaba sendo um pouquinho mais amenizado, embora seja bem pesada de qualquer forma. E cada espécie tem mais ou menos a sua explicação de por que ser. Os ratos, na verdade, representa o nome aqui do livro mesmo. Maus em alemão representa ratos. E também tem reminiscência da palavra Maulschau, que é em alemão, com certeza eu falei errado, e que significa falar como um judeu. Os alemães viram gatos porque são os inimigos naturais dos ratos. Os poloneses não judeus são porcos porque era uma forma de representação deles na Alemanha nazista, só que aí tem toda uma controvérsia. Os poloneses se sentem muito mal com essa representação porque os judeus veem porcos como coisas sujas e os poloneses recusam essa alcunha durante a Segunda Guerra Mundial. Eles não querem ser uma coisa suja, eles também foram vítimas ali no meio do caminho. Então esse livro gerou muita controvérsia por causa disso, por causa dessas representações, mas apesar de qualquer coisa, como eu não sou
judeu, como eu não sou polonês, eu não me sinto na pele de poder criticar isso, e eu gostei bastante disso, independente de qualquer coisa. Isso sem falar no desenho, que a escolha de câmera para representar os desenhos, a forma como ele é desenhado, os horrores são mostrados ali bem cru mesmo, tem vários corpos estirados, tudo isso contribui para Mouse ser uma baita HQ. Inclusive tem um quadrinho específico aqui, eu vou tentar mostrar ele aqui para vocês agora, que é esse daqui. Vocês estão vendo que tá escrito em cima: Anja e eu não ter onde ir. Andamos na direção de Sosnowiec. Mas aonde ir? E aqui os caminhos todos são a suástica nazista, né? Representa a suástica nazista. Então quer dizer, qualquer lugar que eles fossem, o nazismo já estava instaurado ali, não tinha como fugir. É uma escolha gráfica muito boa, uma escolha de desenho muito boa e que representa muito no quadrinho inteiro. Outra coisa também é mostrar como que o inglês não é a língua nativa do Vladek, que é o pai do Art Spiegelman. Eu li a versão traduzida, então eu não peguei exatamente como o Art Spiegelman faz isso, mas ele transforma a linguagem do pai numa linguagem um pouco mais rústica, de pessoas que aprenderam inglês, mas não aprenderam ele completamente. E aqui no português foi traduzido para algumas coisas de conjugação de verbo, coisas afins. Vou ler só um trechinho aqui para vocês terem uma ideia. Nós trabalhar dia após dia, sobreviver semana após semana igual. E assim ele continua, né, mostrando várias coisinhas assim de linguagem que caracterizam um pouco o pai dele falando. Mas por fim, só tenho que falar que Mouse é do caralho. Uma das melhores coisas que eu li sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial, retratando judeus, e eu acho que qualquer pessoa que está estudando esse período, gosta desse período, ou que simplesmente viva nesse planeta, tem que ler Mouse para aprender um pouquinho mais sobre como foi o horror da Segunda Guerra Mundial. E se eu posso deixar duas recomendações aqui para vocês, eu vou fazer aqui agora. O primeiro é o Projeto Humanos, feito pelo Ivan Mizanzuki, lá do Anticast, que ele conta histórias reais de pessoas reais. É um formato de storytelling, uma forma diferente de fazer podcast, e a primeira temporada inteira foi com uma sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Os episódios são do caralho, eu gostei muito de ouvir o Projeto Humanos dessa primeira temporada, a segunda eu ainda não comecei a ouvir, mas em breve vou ouvir também, mas a primeira vai estar linkada aqui nos comentários para poderem baixar e poder apreciar essa obra-prima na arte do podcast. E a minha segunda indicação fica por conta do seriado Band of Brothers. Ele foi produzido, se eu não me engano, pela HBO e ele tem 10 episódios contando como que foi a campanha norte-americana na Europa. Na verdade, contando como que foi uma campanha do esquadrão de paraquedistas de elite. E vai passar por vários momentos da Segunda Guerra Mundial, até que chega no 9º episódio, que é o episódio Why We Fight, porque nós lutamos. E pra mim foi o episódio que mais me deu um soco no estômago, que é quando eles finalmente descobrem por que a Segunda Guerra Mundial tá acontecendo e eles caem de frente com um campo de concentração. É um episódio lindo, é talvez a melhor coisa que eu já vi sobre a Segunda Guerra Mundial, é esse episódio. Então se vocês puderem acompanhar tanto Band of Brothers quanto o Projeto Humanos, tá a recomendação aqui pra vocês. Então é isso, faça aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E você já leu Mal, já leu alguma outra obra falando da Segunda Guerra Mundial? Comenta aqui pra gente poder continuar a conversar. Eu adoro esse tema, eu leio várias coisas sobre esse assunto, eu gosto de receber indicações novas, então comenta aqui e vamos conversar mais sobre ele, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.